Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Você pode se assentar, amém? Hoje nós estaremos falando sobre o governo da igreja. E esse texto que nós utilizamos, propriamente falando, não fala sobre o governo da igreja, mas nos mostra que desde o início da humanidade, o soberano, o Criador, aquele que criou, aquele que fez todas as coisas e, mediante o seu poder, sustenta todas as coisas, Ele mesmo, apesar de ser o Todo-Poderoso, apesar de não depender do ser humano, da sua criação, para absolutamente nada, ainda assim, Ele resolveu delegar governo na mão do homem. E aqui nesse texto a gente já vê, logo no início da sua criação, nós já encontramos isso. Por exemplo, no versículo 26, que nós lemos aqui. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. E no finalzinho também, disse assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Esse termo, no hebraico, significa governar. Então, desde o início da criação, nós podemos ver um modelo sendo estabelecido por Deus. Deus delega governo a Adão para que ele pudesse governar ali naquele momento. E posteriormente também as gerações que viriam através dele. Então a gente percebe que desde o início da criação isso acontece. Desde o início da criação. Você vê o termo aqui, dominai, que significa governar. Porém, irmãos, continuando aqui em Gênesis, nós vamos aprofundar um pouquinho mais a respeito disso, que talvez, para aqueles que não conhecem ao Senhor, ou para aqueles que já estiveram dentro de alguma igreja, principalmente aquelas pessoas que assistem às mensagens pela internet e que atualmente não estão congregando, não compreendam. Então é importante que nós venhamos a mostrar na palavra tudo isso. No capítulo 2 agora de Gênesis, por favor, versículo 16 e 17, olha o que diz o texto. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No capítulo 1, Deus delega o governo a Adão. E aqui no segundo capítulo, Deus entrega para ele uma lei.
E está aqui registrado aqui essa lei. Deus, como diz aqui o texto, e ordenou o Senhor. Deus ao homem dizendo, de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás. Deu uma ordem para ele, para que essa ordem fosse cumprida. Estabelece uma lei. E logo depois, irmãos, o capítulo 18, ou melhor, o versículo 18 de Gênesis, começa falando que Deus, após isso, após Adão ter recebido essa ordem, ele cria a mulher. Então, o que eu entendo aqui nesse texto é que quando Adão recebeu a ordem, Eva ainda não existia. O que eu compreendo aqui. Porém, Eva não deixou de tomar conhecimento dessa ordem. Por quê? Porque o governador, vamos assim dizer, vou chamar assim, aquele a quem foi delegado o governo naquele momento, transmitiu essa lei para ela. E qual é a evidência dessa transmissão da lei? Dessa lei para ela? Vamos ver aqui. Capítulo 3 de Gênesis. Olha só, olha o que Eva diz à serpente. Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então Eva tinha conhecimento da lei que o seu marido, que Adão, havia recebido, porque ela, muito provavelmente, recebeu dele essa lei, ouviu dele essa lei. E continuando. Só que a gente percebe que no decorrer dessa história, ainda que eles, ela, Eva e Adão, conhecessem essa lei, ainda assim eles não cumpriram essa lei, eles acabaram pecando. Versículo 6 do capítulo 3 diz assim: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Aqui eles caem, aqui entra, através dessa atitude, entra o pecado no mundo. Porém, o que eu quero mostrar para os irmãos logo nesse início é a questão da delegação de governo, como Deus age, como Deus trabalha. Deixa eu ver aqui. Versículo 14 e 15, por favor. Dê uma lida comigo no versículo 14 e 15 do mesmo capítulo. Diz assim: Então, melhor dizendo, versículo 12, diz assim: Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e comi. Agora o versículo 14. Então o Senhor disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Essa foi a sentença de Deus para a serpente. Aí Deus chega para a mulher e disse, e a mulher disse, versículo 16: Multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Agora, para Adão, o que Deus diz para Adão? E Adão disse: Portanto, deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor
comerás dela todos os dias da tua vida, e espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Só até aqui. Então você vê que há uma escala de punição, ela vai aumentando. Não sei se vocês observaram. Para a serpente, Deus diz uma coisa, para Eva aumenta mais um pouquinho. Só que quando chega para Adão, por causa daquilo que ele fez, a terra foi amaldiçoada por conta dele. E essa é a evidência de que nós estamos falando desde o início, de que Deus delega o governo a ele nos capítulos anteriores de que nós estamos falando. Porque senão ele trataria diretamente com Eva, porque a primeira pessoa a tomar do fruto e a comer foi Eva. A pessoa que deu ouvidos, que estava ali conversando com a serpente, foi Eva. Ela primeiro come e depois passa ao seu marido. E ele em seguida come. Porém, quando Deus vai tratar, quando Deus vai chamar a responsabilidade, o maior peso, a sentença mais dura, recai sobre quem? Sobre Adão. Por quê? Porque a ele havia sido entregue, havia sido delegado, melhor dizendo, o governo naquele momento. Então nós podemos observar, irmãos, que desde o início tem sido dessa forma. Deus usando pessoas, Deus tratando com pessoas para que governe aquilo que Ele quer. Você quer ver um outro exemplo? Êxodo, capítulo 18, por favor. Êxodo, capítulo 18, versículo 13, que diz assim: E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fizeste ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. O que é que está acontecendo aqui? Moisés foi escolhido por Deus para libertar o seu próprio povo, povo de Deus, da escravidão no Egito. E Moisés, depois de libertar o povo, de estar com o povo no deserto, está à frente do povo, que não era o povo dele, mas o povo de Deus. Moisés está ali liderando aquele povo. E nesse episódio que nós lemos aqui, ele está tratando, ele está julgando as causas no meio do povo. E ele ficava o dia inteiro. Imagina uma multidão reunida diante dele, e cada um falando um problema. O próximo, aí vinha um: olha, o frango que eu estava criando foi para... Só um exemplo, tá, irmãos? Foi para o arraial de um outro vizinho meu aqui, e eu acho que eles acabaram comendo. Eu gostaria de que fosse devolvido o meu frango. É só um exemplo que eu estou citando aqui. Sabe? Então Moisés, ele ficou julgando toda sorte de causas no meio daquele povo. E um exemplo claro de que desde o início, como nós estamos falando, existe Deus, ele estabelece o governo dele, né? Ele delega o governo dele para pessoas. Melhor dizendo, ele usa pessoas para governar. Ele usa pessoas para dirigir o seu povo. No início as pessoas podem até dizer: mas Adão só tinha ele. Ok, tudo bem. Mas e aqui então em Moisés? Que conduziu uma multidão e não pertencia a ele, pertencia a Deus. Porém, Deus o chamou para que ele, Moisés, pudesse conduzir o povo até a terra. Então vejam que há um exemplo muito claro na palavra de Deus, e desde o início da criação, de que é necessário que haja o governo, que é necessário e que Deus usa homens,
mulheres, usa pessoas para governar, para dirigir o seu povo. Esses aqui foram apenas alguns exemplos, dentre tantos outros na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, que é o que a gente está tratando agora aqui, na Antiga Aliança. A gente vê sacerdotes conduzindo o povo, direcionando o povo para estar adorando a Deus, para estar andando no caminho do Senhor. A gente vê juízes, a gente vê reis. Então é algo bíblico, é algo que está desde o início. E além disso tudo aqui, o sogro de Moisés, Jetro, nesse texto que nós lemos, ele enxerga um grande problema. Moisés estava o dia inteiro julgando todo tipo de causas. Jetro vê aquilo e fica horrorizado. Jetro vê, rapaz, você vai morrer desse jeito. Você vai ficar sobrecarregado desse jeito. Versículo 17. Versículo 17 diz assim: o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás. Assim, tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. E qual foi o conselho que Jetro deu a ele? Versículo 21 diz assim: e tu dentre todo o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles para maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás a carga, e eles a levarão contigo. Então, desde da antiga aliança, a gente vê uma orientação aqui na palavra sobre o governo e de como esse governo poderia ser estabelecido, irmãos. Então, desde a antiga aliança, eu escrevi algo aqui, diz assim: ao longo da história bíblica, constatamos Deus confiando a homens a grande responsabilidade de tomar conta de seu povo, ensinando-os a guardar os seus estatutos, ensinando-os a praticar e aplicar os seus ensinamentos em sua vida cotidiana. Apesar de Deus não depender do homem para nada, porque Ele é o Todo-Poderoso, soberano, Criador e sustentador de todas as coisas, Deus quis escolher e capacitar homens para o governo terreno do seu povo. Deus quis fazer isso. Então não é algo que nós devemos questionar. Não é algo, irmãos, que nós devemos nos rebelar, com o qual nós devemos nos rebelar. Talvez aqui dentro, nenhum de vocês esteja rebelado contra a autoridade, contra o governo que Deus estabelece, o governo humano que Deus estabelece dentro da igreja. Mas existem muitas pessoas, muitos irmãos que outrora estavam dentro da igreja e se afastaram, porque acabaram se rebelando contra esse modelo que o próprio Deus estabeleceu. E isso é muito sério. Isso é muito sério. E que Satanás não venha lançar essa semente no seu coração, de que você não precisa de um pastor. Porque o que se fala por aí, principalmente daqueles que estão desigrejados,
é que eles já não precisam mais de um pastor. É que eles já não necessitam mais ser orientados, apacentados. E isso é um engodo, é uma mentira do diabo para roubar a sua salvação, roubar a nossa salvação. Não caia nesse ardil. Não caia nesse ardil. Então aqui, nesse início, nós vimos aqui que já na antiga aliança há um padrão a ser seguido. Houve um padrão em que Deus se utilizou para guiar o seu povo, para manter o seu povo. E da mesma forma na nova aliança. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 21, no Evangelho de João, capítulo 21. João, capítulo 21, versículo 15. E diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Versículo 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Então aqui, irmãos, já na nova aliança, no Novo Testamento, nós vemos Jesus convocando a Pedro para pastorear a sua igreja. Nós vemos Jesus, aquele que nos resgatou da morte e do inferno, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, contando, embora não precisasse, mas contando, assim como Deus não precisa de nós para nada, contando com um ser humano, com um homem, para apacentar, para dirigir a sua igreja, para pastorear a sua igreja. No versículo 15, nós vemos aqui esse termo, apacentar. E esse termo apacentar aqui, no grego, dá um sentido de alimentar. Pedro é convocado a alimentar os novos cordeiros, a velar por eles e a apacentá-los, a pastoreá-los. Versículo 16. Versículo 16 diz assim: Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Esse segundo termo aqui no grego é diferente do primeiro. No grego é poieme e significa fazer pelas ovelhas todas as atribuições de um pastor. Pedro aqui, nesse versículo 16, ele não é comissionado por Cristo para ser um bispo universal da igreja, mas para ser um pastor de ovelhas. E o próprio Pedro, ele compreende isso, e logo mais à frente nós vamos ver o porquê. Pedro entendeu que não estava e que não deveria ficar acima de outros para os liderar, mas que seria um pastor como os demais. Porque esse texto é usado pela Igreja Católica para dizer que Pedro foi comissionado para ser o primeiro pontífice, para ser o primeiro papa, quando não é isso que o texto mostra e tantos outros textos evidenciam, irmãos. Como, por exemplo,
1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 e 2. Abra comigo, por favor. Pedro utiliza um termo no início desse versículo que mostra que ele não estava acima dos outros líderes, dos outros pastores, mas estava em pé de igualdade, exatamente. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 e 2. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 1 e 2, ele diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Olha o termo aí, ó. Sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Esse termo, presbítero, também pode ser, talvez tenha na sua Bíblia como ancião. E a função deles aqui nesse texto era de apacentar, trazia a ideia de apacentar, alimentar, cuidar, proteger. E quem faz isso é o pastor. Então Pedro aqui, corroborando com o que nós havíamos falado anteriormente, sobre a questão dele não ser o pontífice, Pedro aqui, ele se coloca exatamente como os demais irmãos, que também pastoreavam. Vou ler novamente: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Então, Pedro não estava acima deles, mas também havia compreendido o chamado de Jesus para a vida dele, e que também era um pastor de ovelhas. Voltando lá para João, a gente estava falando do versículo 15, versículo 16, e agora, versículo 17, João 21, versículo 17. Eu vou ler da parte B do versículo, que diz assim: e disse-lhe o Senhor, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. E o que eu aprendo aqui nesse versículo, irmãos? Que as ovelhas não são do pastor. As ovelhas não pertencem ao pastor. A minha igreja, as minhas ovelhas. Nós pertencemos a Cristo. O sangue que foi derramado não foi o do pastor, mas foi o do sumo pastor, que nos comprou a preço de sangue novamente para Deus. As ovelhas não são de Pedro, mas de Jesus. Ele recebe aqui uma missão pastoral. Ele nunca recebeu a primazia como primeiro pontífice, como nós falamos anteriormente. Ele nunca foi papa, e nem o papa é o seu sucessor. Pastorear não é um privilégio exclusivo de Pedro, mas uma ordem abrangente a todos aqueles que são chamados e capacitados para esse ofício, e a todos aqueles que são chamados por Deus. Não é um privilégio, não foi um privilégio, e não é apenas um privilégio de Pedro, mas de todos aqueles a quanto o Senhor Deus chamar e capacitar para essa obra. E todos nós que pastoreamos, devemos entender e compreender que o rebanho não nos pertence. Na verdade, irmãos, uma concepção minha, eu sou apenas um mordomo. Eu sou apenas aquele que vai ser chamado à prestação de contas. Eu sou apenas um servo do Senhor e servo de vocês, que vai um dia prestar contas ao Senhor de tudo que tem sido dito, de tudo que tem sido feito. E é por isso que eu temo e tremo,
porque é uma grande responsabilidade, porque vocês e eu, nós juntos como igreja, pertencemos a Deus, pertencemos ao Senhor. Não somos propriedades do homem, mas somos propriedades de Deus. Porém, o próprio Deus delegou a seres humanos, a homens, o governo. E é por isso que nós estamos aqui trazendo esse estudo, para que venhamos a compreender que apesar da igreja do Senhor pertencer exclusivamente ao Senhor, aprove ao Senhor separar homens e capacitá-los. Entendam isso, separar e capacitar. Porque nós não somos preparados para isso, irmãos. A tarefa de pastorear não é fácil. Se não for um chamado do Espírito Santo, se não for uma capacitação do Senhor, é impossível, irmãos. Porque nós estamos lidando com pessoas, cada um com diversas mentes, com algumas concepções diferentes. E o nosso papel é apacentar. É trazer junto, é alimentar todos de igual modo, é tratar individualmente em algumas questões, mas o objetivo é a honra e a glória do nome do Senhor, é que todos estejam juntos ali para o Senhor, para aquele grande dia. A tarefa não é fácil. Se eu pudesse correr, eu correria. Porém, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida é que quando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores chama, eu não posso dizer não. A única coisa que me resta é dizer: Senhor, eis-me aqui, capacita-me, Senhor. E se Deus chamar algum de vocês para pastorear, e se Deus chamar algum de vocês para o serviço na casa de Deus, não neguem. Se Deus está chamando, é porque Ele tem o desejo de te chamar você, e você, ao dizer sim, Ele vai te capacitar. Deus, Ele não chama homens prontos, irmãos, mas Deus capacita esses homens ao longo de períodos. Deus não chama aqueles que já são alguma coisa, mas Ele traz à existência aqueles que não são nada. Então é importante compreendermos que aquele a quem Deus colocou no governo da igreja local foi da vontade do Senhor. E um dia, essa pessoa que foi colocada vai prestar contas. Mas aquele que também é ovelha também vai prestar contas da sua obediência a quem Deus estabeleceu no governo da igreja local. Assim como um dia eu prestarei contas a Deus de tudo que eu tenho feito na igreja local, vocês, como ovelha, também prestarão contas daquilo que lhes cabe, da obediência, do atendimento às orientações bíblicas. O peso maior é sobre nós, sobre os pastores, sobre os nossos ombros. Mas as ovelhas também não estão isentas de responsabilidade. Isso é muito importante trazer. É muito importante. Porque coisas simples, como algumas orientações que o pastor dá, que o pastor traz, biblicamente falando, precisam ser atendidas. Por que eu disse biblicamente? Porque nós precisamos estar pautados na palavra do Senhor. Porque tem coisas que são ditas, graças a Deus aqui a gente tem essa preocupação, tem coisas que são ensinadas que distorcem a palavra de Deus. E isso a gente não deve fazer. A gente não pode fazer. Mas outras coisas que não distorcem a palavra de Deus, mas que estão em concordância com a palavra de Deus, nós precisamos fazer. Nós precisamos andar em conformidade.
Não é porque eu estou aqui hoje, mas é um alerta para todos nós, inclusive para mim, que também sou pastoreado. Nós precisamos dar ouvidos à voz daquele que governa sobre nós espiritualmente, que é são nossos pastores. No meu caso, o pastor Alan. No caso de vocês, a mim, pastor Geraldo, pastor Marconi, o próprio pastor Alan também. Não que eu queira mandar em nenhum de vocês de forma alguma isso, a palavra do Senhor é muito clara quando nos orienta a isso, quando orienta os pastores a não fazer isso. O pastor não deve pastorear como se tivesse domínio das ovelhas, porque a ovelha não é dele, é do Senhor. Mas nós devemos orientar. E aquilo que nos compete fazer, nós precisamos fazer com excelência. E para a honra e para a glória do nome do Senhor. E a gente faz com muito temor, irmãos, e tremor. Porque quando a gente entende o significado do que é ser igreja, e de que ela pertence a alguém perfeito, é só com muita oração mesmo para a gente continuar seguindo em frente. Porque a igreja é do Senhor. Então, aqui em João capítulo 21, do 15 ao 17, nós podemos perceber que na nova aliança, que o próprio Jesus, ele chamou a Pedro. O próprio Senhor Jesus, ele chamou a Pedro, mas não, como nós falamos aqui, Pedro não é exclusividade. Pedro não é exclusividade. A gente vai ver aqui agora que muita gente se opõe ao governo humano dentro da igreja por conta de problemas. Muita gente vai embora porque enxerga problemas, por conta de problemas. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20, versículo 28. E diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então, nesse texto aqui, a gente já percebe que além de Pedro, embora no texto de 1 Pedro, capítulo 5, nós podemos observar que Pedro não era o único, pastor, mas aqui em Atos, a gente já vê Paulo trazendo um discurso. Esse trecho que a gente leu é Paulo trazendo um discurso aos pastores da igreja, das igrejas, não da igreja, mas das igrejas de Éfeso. E a primeira coisa que ele fala para eles é: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Esse termo, bispos, também nos traz uma ideia de pastor. Tanto é que logo em seguida da palavra bispos vem apacentar a igreja. Observem o termo. Sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para quê? Para apacentar a igreja de Deus. Ou seja, pastorear. Então, Paulo aqui ele está trazendo um discurso sobre esses pastores das igrejas de Éfeso,
E ele traz advertências para esses pastores. E antes da advertência ele diz: apacentardes a igreja, é o que a gente está ressaltando aqui, a igreja de Deus. A igreja não era dos pastores, as igrejas de Éfeso, eram de Deus e são do Senhor, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aí vem a advertência, versículo 29. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, Paulo falando a esses pastores, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Aqui está uma das causas de muita gente dizer que não precisa de pastor. Aqui está uma das causas. E que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os mesmos. E que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia. Então, por que hoje tem muita gente que diz que não precisa congregar e que não precisa da igreja? Por causa dos falsos. Por causa dos impostores. Por causa daqueles que estão interessados não em apacentar, mas em se alimentar, em se aproveitar, em se promover em cima daquilo que não é seu, pertence ao Senhor. É por causa disso. Em muitos lugares as pessoas, ou esses falsos líderes, estão interessados no bolso, naquilo que a ovelha pode oferecer. Estão interessados, metaforicamente falando, na gordura da ovelha, na carne da ovelha, na lã da ovelha, e não em apacentar, em cuidar, em tratar, porque cuidar, tratar, dá trabalho, requer tempo, é dispendioso, custa tempo. O pastor precisa renunciar a muitas coisas para estar indo atrás de ovelhas, para estar tentando reconciliar ovelhas, trazer novamente para o rebanho, para que ela não se disperse. Dá trabalho, irmãos. Mas Deus capacita e Deus chama para isso. Deus não nos chamou para tirar dinheiro de ninguém, para não nos promovermos. Tem muitos que se dizem pastores, que são pastores por conta do poder, por conta do status que têm, ou então se utilizam desse chamado como um trampolim para algo maior, talvez para uma carreira política, por exemplo. Então, por conta dessas muitas coisas, muitas pessoas acabam focando mais no ser humano, ou melhor, na falha do ser humano, do que na palavra, e acabam apostatando da fé, se esquecendo de que são igreja e que a igreja não pertence ao homem, pertence ao Senhor. E ao olharem para o homem, e ao olharem para as circunstâncias, acabam caindo também junto com aquele que já está caído. Ao invés de, se há pecado, por exemplo, se posicionar, de conhecer a palavra. Por isso, irmãos, que é muito importante a figura do pastor na igreja. Olha o alerta que Paulo está dando aqui para os pastores de Éfeso. Vejam um alerta aqui. Olhai por vós mesmos e pelo rebanho, e por todo o rebanho, para apacentardes a igreja de Deus. Apacentar é alimentar, é alertar, é orientar, é puxar a orelha. Ser pastor de ovelhas, muitas das vezes, há alguns momentos difíceis, irmãos, porque tem que se chamar a atenção, tem que se exortar, para que aquela ovelha
desperte de alguma coisa que não está enxergando, de algum mal que está fazendo a si mesmo ou a outro irmão. O papel do pastor é manejar a palavra do Senhor, é alimentar bem, devidamente, a cada um. Alimentar a igreja do Senhor, a congregação, a igreja local, porque a igreja local é do Senhor. E justamente esse alimento, que é a palavra do Senhor, deve trazer nas ovelhas uma percepção daquilo que não está correto. Lembra que eu disse que as ovelhas também têm o seu papel? Por que a gente tem um plano de leitura aqui? Por que a gente tem um culto específico de oração aqui, além de orarmos durante os demais cultos? E graças a Deus temos momentos maiores de oração nos demais cultos. Porque o período em que nós estamos vivendo hoje é um período perigoso. E é um perigo onde esse alerta de Paulo aos pastores de Éfeso está muito mais evidente. Por quê? Porque estamos chegando no fim. Então a operação do erro é muito mais visível, só não vê quem está cego, só não vê quem está dormindo, só não percebe quem está dormindo. Por isso que é importante a gente congregar. Por isso que nesse momento, Hebreus 10, 25, é muito mais evidente para mim do que era antes. Que devemos congregar, porque há uma preocupação da nossa parte aqui em alimentar o rebanho, para que todos possamos estar juntos. Eu já falei para os irmãos que uma ilustração muito clara, mas por incrível que pareça, aparentemente alguns ainda não conseguiram compreender, é que quando o predador ele busca a sua presa, ele vai primeiro naquele que está mais retirado do meio do rebanho. É muito simples você perceber isso. Aquele que está fraquejando, aquele que está se isolando, está se afastando, vai se afastando. E é nesse que o predador vai, irmãos. Ele não vai vir no meio do rebanho para buscar, não, ele não vai fazer isso. Ele vai pegar, ele vai procurar aquele que está manquejando, que está ficando para trás, que está enfraquecido, que está se rebelando contra a autoridade que Deus estabeleceu. É assim que o diabo faz, porque esse está fraco, esse está vulnerável. É assim que o diabo trabalha, é assim que ele age. E o papel do pastor é alertar, e o papel da ovelha é ouvir e obedecer. Nos estudos anteriores nós falamos sobre mandamentos recíprocos. O pastor tem o seu papel, mas a ovelha também tem o seu. Existe um peso muito grande sobre os meus ombros hoje, mas sobre os seus ombros também tem. Porque se você não obedecer, você não é ovelha, você é bode. Se você não se enquadra na palavra, nas orientações que o pastor dá pela palavra, você não é ovelha, você é bode. E o pastor não pastoreia bode, pastoreia ovelha. Na igreja do Senhor, nós pastoreamos ovelhas. Bode não. Porque bode ataca, se rebela. Ovelha não, ovelha ouve, obedece, conhece a palavra. Precisa conhecer a palavra. Para que você obedeça, você precisa conhecer a palavra. Para saber se o que está sendo dito, se aquilo que está sendo pedido ou que está sendo estabelecido está dentro dos parâmetros da palavra. Porque tem gente que fala, mas eu não concordo com isso. Não concorda por quê? Por que não concordo? Não tem uma base bíblica, muitas vezes, com algumas questões. Mas nós estamos apresentando aqui para você que desde o início foi assim. E para você da internet, principalmente para você da internet, que desde o início foi assim. Tendo um governo humano na igreja local. Primeiro na antiga aliança. Principalmente ali, a partir do texto que nós falamos sobre Moisés.
que ele estava fazendo tudo sozinho, quando recebeu uma orientação de delegar a sua autoridade, delegar, repartir com outros. E da mesma forma é nos dias de hoje, e da mesma forma acontece na igreja. Versículo 30, nós já lemos. Nós falamos aqui, dos falsos mestres, que se refere ao versículo 29, no versículo 30. Paulo também alertou sobre o perigo que há no nosso próprio meio. E nós acabamos de dizer isso aqui agora. Porque tem gente que acaba se rebelando, não quer se submeter. Tem gente que não quer ser ovelha. Existem diversos motivos. Às vezes é vaidade. Não, eu sou melhor do que ele. E às vezes é. Às vezes é, irmãos. Mas a questão é, Deus chamou. Por exemplo, Pedro mal sabia ler. E Deus o chamou para apacentar a sua igreja. E será que não tinha ninguém mais capacitado, mais letrado do que Pedro? Com certeza possuía, sim. Deus, irmãos, não vê apenas o exterior, não. Deus vê o interior quando Ele escolhe alguém. Deus conhece a disposição do coração da pessoa, ou das pessoas a quem Ele escolhe, a quem Ele estabelece para o serviço na casa dEle. Não é só a questão intelectual que Deus vê, não, irmãos. São diversos aspectos que Deus sonda, que Deus vê quando Ele chama. E se tem coisas que precisam ser ajeitadas, Ele vai tratando, Ele vai tratando. Deus usa pessoas, Deus usa outros pastores. Enfim, então é muito importante nós compreendermos isso. É muito importante. Muitíssimo importante. E no nosso meio, Paulo falando aqui aos pastores de Éfeso, das igrejas de Éfeso, avisando a eles que no meio também haveria perigo, como há desses que se rebelam. Puxa vida, pastor, tá coisa chata. Um comentário assim, por exemplo. Puxa, não é bem assim que eu vejo na palavra, não. Aí comenta com outro. Isso é combustível para o diabo. E isso começa a fermentar, começa a crescer. É assim que acontece um cisma, um levante dentro da igreja. Não concordo com isso não, sabe? Isso é muito chato. Comentários assim. Poxa, o cara mal sabe falar. Mas não foi Deus quem colocou ele ali. E se não foi Deus, mais cedo ou mais tarde vai sair. O que nós não podemos é deixarmos de conhecer a palavra, porque deixar de conhecer a palavra é pecado. E conhecendo a palavra, eu consigo perceber se eu estou andando em conformidade ou não. Por isso é muito importante que você leia a palavra, que você se alimente da palavra todos os dias. Assim como os irmãos bereanos, enquanto Paulo pregava, eles estavam ali pesquisando para ver se realmente era aquilo que ele falava. Se não me falha a memória, no capítulo 17 de Atos. Enquanto Paulo pregava, os irmãos bereanos estavam na palavra. Vamos ver se é isso mesmo que ele está dizendo. O grande apóstolo Paulo, para mim ele é grande, sim. Mas para os bereanos, eles estavam na palavra, confrontando na palavra aquilo que estava sendo ensinado, aquilo que estava sendo falado, para ver se realmente batia com o que estava na palavra.
Versículo 31. Algo muito importante também. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Sabe o que isso significa? Que nós, pastores e ovelhas também, não devemos nos esquecer do preço que no passado outros irmãos tiveram que pagar para que hoje nós estivéssemos aqui. Honre o sangue dos mártires, irmãos. Melhor, honremos o sangue dos mártires. Eu confesso aos irmãos que para mim é difícil falar assim para os irmãos, para alguns irmãos, irmão, vem para o culto. É doloroso para mim fazer isso. É constrangedor para mim fazer isso. Porque quem é a igreja faz como Davi. Eu prefiro estar na sua casa um só dia do que estar mil em qualquer outro lugar. Faz como o salmista falou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje a prioridade de muitos membros da igreja tem sido outra. Eu não fui criado assim, graças a Deus. Mas eu não estou me colocando melhor do que você, não. Tenho muitas falhas, muitos defeitos. Mas eu sinto uma grande dificuldade, mas eu tenho que fazer isso. Em chegar para um irmão, vem para a igreja. Tá frio, vem para a igreja assim mesmo, bota uma blusa. A blusa existe para quê? Para ficar lá no seu guarda-roupa enfeitando, é para você usar quando for necessário. Tá calor, tem ventilador na igreja. Suporta um pouquinho, vem para a igreja. Nós precisamos congregar. Não é o pastor chato que fala, mas é a palavra que nos ensina a fazer isso. O pastor precisa transmitir, relembrar a você, ficar repetindo muitas vezes isso. É minha função essa. E aí de mim se ficar quieto? Eu tenho que falar. Eu tenho que orientar, é o meu papel. Então, o que eu peço a cada um dos irmãos, e é para mim também, é que, e ainda que você não conheça histórias do passado, dos crentes da antiguidade, busca, pesquisa, pergunta. Teve muita gente derramando sangue precioso para que esse santo livro tivesse aqui, nas nossas mãos hoje. Teve muita gente, e ainda há pessoas, principalmente na parte oriental do mundo, perdendo suas vidas, porque não podem ter isso aqui, que a gente tem. E nós aqui, muitos, não são poucos, muitos não valorizam isso. Isso me machuca, isso me dói. Porque o que é ser igreja? É claro que não é só isso, tá? Quero deixar claro, não é só isso aqui. A gente tem orientado aqui a igreja do Senhor, aos irmãos. Mas, irmãos, vamos nos lembrar, vamos trazer à nossa memória o sangue dos mártires que foi derramado para que pudéssemos hoje ser igreja como estamos aqui, para que pudéssemos hoje estarmos reunidos assim, Quantos missionários não vieram? Não gastaram as suas vidas por amor ao Senhor, por obediência ao Senhor, para que hoje pudéssemos estar aqui, juntos, reunidos, ouvindo a palavra do Senhor, sendo alertados, exortados, incentivados, animados. Quantos não perderam a vida, mas ganharam a salvação, louvado seja Deus, porque se dispuseram, porque gastaram as suas vidas em prol do reino de Deus. Então lembre, traz a sua memória a isso. Toda vez que você quiser fazer corpo mole, não vou para a igreja hoje não, está chovendo. Usa um guarda-chuva. Ele existe para quê? Para que ele existe? É claro que nem todos têm carro. Mas não é uma chuva, muitas das vezes, que deve ser capaz de parar você de estar congregando. Não é uma temperatura baixa, que graças a Deus aqui no Rio de Janeiro não é tão baixa como em outros lugares, como o sul do país, por exemplo, que impeça você de ir para a igreja. Coloca agasalho e vem. Vejam que são coisas muito simples, mas que precisam ser ditas.
Por quê? Porque a ordem da palavra de Deus, a ordem do Senhor é que venhamos a congregar, quanto mais aquele dia se aproxima. E aquele dia se refere à volta de Jesus, que a igreja do Senhor tanto espera, aguarda. Por esse motivo, é tão importante um pastor que tenha sido levantado pelo Senhor, que tenha o temor de Deus, que o ame de todo o coração, que tenha zelo pela palavra, para proteger a congregação de heresias, de falsos ensinamentos, de qualquer sorte de levantes contra a verdadeira fé. O fato de haver falsos pastores não significa que não existam pastores verdadeiros, apacentando o rebanho do Senhor. Não é porque que existe o falso que o verdadeiro não exista. Principalmente o povo da internet, que não congrega e argumenta que não congrega porque não tem mais igreja séria. Tem sim, e não é só a nossa, quero deixar isso muito claro aqui. Não somos só nós. Nós não somos os únicos remanescentes, não. Existem tantos outros remanescentes que não se dobraram ao sistema desse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Não somos só nós. Existem outros. Talvez até que próximo mesmo. Eu realmente não conheço, mas talvez até que próximo da gente tenha sim. Que não se dobraram, irmãos. Que pregam a palavra na sã doutrina. Que levam a sério o evangelho. Então isso é uma desculpa, que a pessoa acaba dá tanto essa desculpa que acaba acreditando nisso. Então, em nome de Jesus, você que assiste o canal da igreja, as pregações da igreja pela internet, procura uma igreja bíblica em nome de Jesus e congregue nela e se submeta ao pastorado local em nome de Jesus, desde que seja bíblico. A maior autoridade numa congregação, irmãos, a maior autoridade numa congregação é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Não é o pastor, é a palavra. Agora, se o pastor está pautado na palavra, nós devemos orar por ele, nós devemos nos alegrar, nós devemos cobri-lo para que ele não se desvie, porque ele é ser humano também. Porém, irmãos, apesar da Bíblia ser a maior autoridade, Deus estabeleceu homens para pastorearem a sua igreja. E não há como fugir desse modelo, porque foi Deus quem estabeleceu. Já estamos finalizando. Jesus é o sumo pastor que usa pessoas para cuidar do seu rebanho. E quem rejeita ou resiste a esse modelo está infringindo ao princípio bíblico do próprio Deus. Assim como os pastores terão de prestar contas a Deus de como exercem seu ministério, as ovelhas também terão em como obedeceram aos seus pastores. De modo que tanto pastores como ovelhas têm responsabilidade mútua. Já estamos entrando aqui na reta final. Quero ler algo também muito importante. Há um grupo, principalmente os da internet, que ensina que não deve haver nenhum tipo de governo na igreja do Senhor Jesus. Que não há necessidade de uma ordem formal do povo de Deus. Eles dizem que os crentes devem se reunir para buscar o Espírito Santo e serem guiados por ele. E de que não há necessidade de um governo humano na igreja local. Esse pensamento não tem nenhum respaldo bíblico. E nós trouxemos isso para você aqui nessa manhã. Não caia nesse ardil. Não caia nesse engodo do diabo. A igreja de Deus não é um ajuntamento de pessoas que decidiram cultuá-lo de acordo com as suas próprias imaginações ou sinceridade apenas. Não somos livres para adorarmos a Deus
do nosso jeito, mas somos livres para fazê-lo de acordo com as orientações deixadas na Escritura. A nossa liberdade está pautada nas Escrituras, em como nós devemos servir a Deus. Não é do jeito que eu acho que tem que ser. Eu me indisponho com o pastor, eu discordo dele por algum motivo biblicamente, e eu vou embora e digo, não, agora eu sou a igreja. Já ensinamos aqui que não existe esse termo, eu sou a igreja. Para que seja igreja, devemos dizer, nós somos a igreja. Então, não caia nesse ardil, em nome de Jesus. Existe uma estrutura, há uma ordem de governo presente na igreja do Senhor. Mas isso não é fruto do querer de filósofos ou teólogos, mas vem de Deus. A igreja é de Deus. A igreja é de Deus. Então, em nome de Jesus, eu vou finalizar aqui, irmãos, com uma história verídica. Um missionário autônomo procurou um pastor de uma igreja para pedir uma contribuição financeira. Dá uma pausa aqui, para aqueles que não sabem o que é um missionário autônomo. É aquele que conhece um pouquinho da palavra e quer corresponder ao ID do Senhor, mas não está ligado a nenhuma igreja. Isso é um missionário autônomo, tá? Então vamos lá, para aqueles que não sabem o que é missionário autônomo. Vou voltar aqui. Um missionário autônomo procurou um pastor de uma igreja para pedir uma contribuição financeira. Para qual missão você trabalha? Perguntou o pastor. Não estou ligado a nenhuma organização, respondeu o missionário. Então, de que igreja você é membro? Perguntou o pastor. Sou membro da igreja invisível, exclamou o missionário. Um tanto desconfiado, o pastor indagou. Quais os horários de culto na sua igreja? Quem é o pastor? Já um pouco nervoso, o missionário exclamou. Sua igreja não é a verdadeira igreja. Pertenço à única igreja de verdade, que é a igreja invisível. O pastor então respondeu, pois bem, eis aqui uma contribuição em dinheiro invisível para ajudar você em seu ministério na igreja invisível. E assim finaliza essa história. Essa história é uma história verídica, irmãos, contada pelo teólogo Warren Wiersbe. E ele aborda essa questão aqui. Então, uma questão que ele escreveu aqui diz assim, essa é uma história verídica. Esse pastor não estava negando a existência do corpo de Cristo. Antes, afirmava que a igreja invisível, que é um termo que não está na palavra, ministra por meio da igreja visível. O que significa igreja invisível que esse missionário disse aqui? É a igreja que só Deus conhece, é a igreja que só Deus vê. Isso aqui significa igreja visível. Mas a igreja invisível, ela está aqui, mas apenas Deus conhece, porque somente Deus conhece o interior do nosso coração. Deus sabe aqui, nesse grupo que está aqui hoje, quem é dele e quem não é. Isso significa igreja invisível que esse missionário, estava dizendo. Então, nós finalizamos aqui tratando sobre esse assunto, sobre o governo da igreja. Então, lembre-se, irmãos, há um governo na igreja e o governo da igreja está sob a responsabilidade do pastor da igreja local. Amém? Então, se você ouvir alguém questionando, alguém falando, você sabe que foi o próprio Senhor quem estabeleceu o governo na sua igreja. Lembrando que, apesar do pastor local, que no caso aqui sou eu, ter a responsabilidade para ensinar, para pregar, para cuidar, para exortar, para incentivar, para corrigir, eu não sou dono de vocês.
E eu também pertenço a esse corpo. Eu também sou pastoreado. Eu darei contas ao Senhor um dia. Todos nós pertencemos ao Senhor, ao único Deus, ao verdadeiro Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A igreja pertence ao Senhor. Amém? Não se esqueça disso, que a igreja pertence ao Senhor. Ainda que haja um ser humano, um homem, que esteja à frente, presidindo, dirigindo, mas está como um mordomo, aquele que presta contas daquilo que não lhe pertence. Esse é o meu caso aqui, tá? Esse é um exemplo que eu estou me dando, tá bom? Então, não se esqueça disso, que a igreja, que nós pertencemos ao Senhor. E individualmente somos membros de um corpo que não está morto, de um corpo que está vivo. E para que esse corpo esteja vivo, precisamos estar unidos, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a se colocar de pé. E o estudo do que é ser igreja vai continuar, tá bom? Provavelmente, nós estaremos falando sobre os dons espirituais, provavelmente, ainda não tenho certeza. Mas a gente vai estar falando, ensinando sobre os dons espirituais, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nessa manhã, Pai, tivemos a intenção, Pai querido, de tratar, Senhor, sobre o governo da igreja, Pai, que está sobre a responsabilidade do pastor local, Senhor. Senhor, e não apenas para nós aqui, até porque estamos filmando, Senhor, essa mensagem, e para outros irmãos de outras igrejas, ó Senhor, também, que precisam, Pai, estar submissos em primeiro lugar à Tua palavra, Pai, e conhecendo a Sua palavra, estarem submissos, ó Senhor, a pastores bíblicos, a pastores, ó Senhor amado, que amam ao Senhor em primeiro lugar, e por amarem ao Senhor, amam a Tua igreja, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor. Nos ajude a compreender, nos ajude a obedecer, nos ajude, Senhor amado, a cooperarmos uns com os outros, ó Pai. Porque, Senhor, como nós temos falado, Senhor, nas últimas aulas, ó Pai, nós precisamos, ó Senhor, uns dos outros, ó Pai. Eu estou aqui com uma grande responsabilidade de tomar conta daquilo que não me pertence, Senhor. E por isso, Senhor amado, eu também preciso dos meus irmãos, ó Pai. Porque eu também sou membro desse corpo, Pai querido. Assim como os pastores espalhados pelo mundo, pelo Brasil, Pai querido, também são membros desse corpo, Pai. Também são ovelhas, ó Deus amado. Senhor, nos ajude, Senhor, a sermos fiéis a Ti, fiéis à Tua palavra, Pai. Aumenta cada dia mais o nosso amor por Ti, Senhor amado. Assim como o Senhor falou a Pedro, Senhor. Pedro, Tu me amas, ó Pai. E era condição, Senhor, para que ele apacentasse, Senhor amado, as Tuas ovelhas, ó Pai. O amor dele pelo Senhor, Pai. Por isso eu te peço, Pai, aumenta, Senhor, o nosso amor por Ti, Senhor. Para que venhamos pastorear, Senhor amado. Para que venhamos, ó Senhor, apacentar, Senhor, segundo o Teu coração, Pai. Pai querido, eu também te peço, Senhor, pelas ovelhas, ó Senhor amado, do Teu rebanho. Que cada um compreenda, Pai, que cada um, Senhor amado, possa, Senhor amado, entender, Senhor, que o momento que estamos vivendo, Pai, é um momento, Pai, de estarmos cada vez mais unidos, ó Senhor. Mas, Pai amado, cúmplices uns dos outros, ó Senhor, em relação à Tua palavra, Pai, em relação, Senhor, a ser igreja, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, a vida de cada um dos meus irmãos, aqueles que não vieram por qualquer motivo, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha trabalhar, Pai querido. Que o Senhor venha, Senhor amado, transformar, Pai, aqueles que precisam, Senhor, de mudança, Pai, de transformação, Pai. Aqueles que ainda não passaram por um novo nascimento, Pai, porque eu sei que isso é possível, Senhor, de acontecer, Pai. Que o Senhor venha salvá-los, ó Pai querido, para a honra e para a glória do Teu nome santo, Pai. Que o Senhor venha reavivar a Tua igreja, Pai, para o louvor da Tua glória, Pai. Em o nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos a Ti nesta manhã, Senhor amado,
por cada um aqui presente, Pai, e que todos nós, ó Senhor amado, sejamos a verdadeira igreja que o Senhor deseja, Pai querido, para a glória e para a honra do Teu nome santo, Deus, porque nada é para mim, nada é para nenhum dos outros pastores, para o nosso pastor Alan, Senhor, tudo é para Ti, Senhor, a honra é para Ti, Senhor, a glória é para Ti, Senhor, o louvor é para Ti, Senhor, que o Seu nome seja exaltado, Pai, através do nosso culto, Pai amado, através da nossa adoração, Senhor amado, tudo seja para Ti, Senhor, para o Teu louvor, Senhor, para Te agradar, Senhor, para Te exaltar, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós Te pedimos, ó Senhor amado, gera esse entendimento em cada um de nós, ó Pai, para a glória do Teu nome santo, Deus, em o nome de Jesus, ó Senhor. Eu Te peço, Pai, nesta manhã, e Te agradeço, Senhor, desde já, Senhor, por cada um aqui presente e por aqueles que não puderam vir, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém, Deus.